Rido é um perdedor miserável e feioso, que não consegue que nenhuma mulher sequer o toque, nem mesmo com uma vara de 3 metros. Mas tudo muda quando uma princesa alienígena excêntrica se apaixona por ele, obrigando-o a fingir ser seu namorado para que seu pai não destrua o planeta. Tudo começa no espaço, onde a Patrulha Galáctica está perseguindo uma garota fugitiva em um jato espacial. Apesar de sua vantagem numérica, a patrulha não consegue alcançá-la até que o comandante permite o uso de armamento Si. As patrulhas enviam vários mísseis ao navio dela, o que causa mau funcionamento. Mas ela não tem intenção de ser pega e usa alguma tecnologia para viajar através do espaço e do tempo, deixando a patrulha apenas com suas caras de decepção. Enquanto isso, na boa e velha Terra, um garoto chamado Rito planeja conquistar sua crush, Haruna, mas sua amiga, Sayori, estraga o plano. Ele pergunta por quanto tempo ele pretende observar Haruna como um bobão, e Rito diz que planeja se confessar a ela hoje. Mais tarde na aula, Rito relembra a primeira vez que viu Haruna no 2º ano do ensino fundamental. Desde aquele dia, ele queria convidá-la para sair, mas os deuses da trama tinham outros planos para ele. Toda vez que ele tenta, algo o impede de se confessar para sua paixão, mas o idiota acha que hoje será diferente. No passado, Reda foi acusado de destruir o jardim da escola, e toda a turma começou a tratá-lo como vegetariano em churrasco. No entanto, apenas Haruna tinha alguma fé nele, mas apesar de nunca sequer ter dito olá a ela, Rito se apaixonou. Agora, finalmente chegou a hora de Rito abrir seu coração. Quando ela sai da escola, Rito se prepara para confessar e consegue pará-la. Justo então, uma nave espacial vem caindo e pousa bem ao lado dele. Não, Deus, por favor, não, não. Arruinando seus planos de conseguir aquele momento íntimo. Mais tarde, Rito volta para casa todo deprimido e vai direto para o seu quarto, onde recebe uma ligação de Soriyama zombando de seus fracassos contínuos. Soriyama observa que Rito tem um ato de durão, mas deixa uma mulher de maiô passar, e ele desmoronaria como um castelo de cartas. Quando Rito protesta, Soriyama pede para ele imaginar Haruna de biquíni para provar seu ponto de vista. Após perceber que Rito ainda é o mesmo de sempre, ele pede para ele criar coragem antes de se declarar para Haruna. Enquanto está de molho no banho, Rito xinga Soriyama por ser um perdedor sem noção sem nenhum próprio, ainda agindo como se fosse o coach Casanova dando dicas de como marcar. No entanto, ele não pode deixar de concordar com o conselho de Sakurayama, o que o faz pensar em como ele pode ser imune às mulheres apenas... Justamente então, ele nota algumas faíscas na sua banheira, o que causa uma pequena explosão. Depois que a água se assenta, Rito se vê apalpando os melões mais suculentos da mãe natureza. Olhando para cima, ele vê uma garota na frente dele, feliz por ter escapado dos seus perseguidores com sucesso. Os gritos de terror de Rito são ouvidos pela irmã, que vem correndo para o banheiro apenas para não encontrar nada dentro. Assumindo que ele está alucinando, ela zomba de Rito para parar de brincar com a imaginação e conseguir uma garota de verdade para dormir com ele. Mais tarde, Rito entra em seu quarto ainda confuso com tudo e encontra a mesma garota na sua cama vestindo apenas uma toalha. Uau, linda! Ela se apresenta como Lala do planeta Develuk, explicando que tecnicamente é uma alienígena da perspectiva da Terra. Rito se recusa a acreditar nela, dado que ela está falando seu idioma, mas Lala mostra sua cauda como prova de suas origens extraterrestres. Rito pergunta por que ela apareceu no banho, e Lala mostra a ele sua pulseira que a transporta para lugares aleatórios toda vez que a usa. Ela explica como foi perseguida no espaço, então quando usou a pulseira para escapar, acabou na banheira dele. Enquanto Rito faz o seu melhor para esconder seu Donkey Kong, Lala mostra a ele como usar a pulseira. Lala se reúne com seu pet Petkai, que conseguiu escapar com ela. Ele pergunta quem é esse cara com cara de estúpido, e Lala percebe que nunca perguntou o nome dele. Depois que Rito se apresenta, Lala revela que Petkai é o robô de fantasia multiuso que ela mesma projetou. Ela então joga a toalha fora e demonstra como Petkai pode se transformar em qualquer fantasia de sua escolha e se envolver ao redor do corpo dela. Assim que Rito suspira de alívio, 2 homens de preto pulam pela janela para capturar Lala. Beckett sugere usar a pulseira novamente, mas Lala revela que ela precisa ser carregada por um dia inteiro antes que possa usá-la novamente. Enquanto os homens agarram Lala e ela começa a resistir, Rito não consegue entender o que realmente está acontecendo. A irmã dele no andar de baixo pode ouvir todo o barulho, então Rito canaliza seu mestre interior para ajudar Lala a escapar. Enquanto Rito e Lala correm pelos telhados, a dela, Una, que está passeando com seu cachorro, os vê da rua. Nesse momento, um dos perseguidores joga um caminhão no caminho deles para bloquear a passagem e os dois ficam cercados novamente. Enquanto Rito tenta bancar o herói, um OVNI aparece e lança um cara estiloso chamado Zastin. Ele pede que Rito saia do caminho, ameaçando usar força se ele não obedecer. Apesar de tremer nas bases, Rito não consegue se forçar a abandonar a única chance de um momento íntimo e mantém-se firme. No entanto, ele logo percebe que Lala fugiu de casa porque não quer se casar e está cansada de ver novos homens todos os dias. Zastin insiste que é a vontade do pai dela, mas Lala diz que se dane e convoca um dispositivo de vácuo. Uma vez ativado, o dispositivo suga os perseguidores junto com todo o terreno ao redor.
e Lala não consegue se lembrar de como desativá-la. Enquanto Rito experimenta a sua primeira sucção na vida, o aspirador explode, deixando em vão. No dia seguinte, enquanto Rito caminha para a escola, resmungando sobre os acontecimentos da noite anterior, Haruna o para perguntar sobre a noite passada. No entanto, Rito decide usar essa oportunidade para se confessar a ela. Quando finalmente diz que gosta dela, ele abre os olhos e vê Lala ao lado dele, que assume que ele está pedindo ela em casamento e aceita prontamente. Ela agarra-se a Rito e até decide casar-se com ele, deixando Haruna em choque. No dia seguinte, Rita acorda e encontra Lala dormindo nua na sua cama. Ele pergunta por que ela não está vestindo nada, apenas para descobrir que Peck estava fazendo uma pausa de ser seu traje. Nesse momento, sua irmã Miken aparece para perguntar o que ele vai querer no café da manhã, mas sai imediatamente sem dizer uma palavra. Depois que Lala se transforma em seu traje, Rito pergunta por que ela estava dormindo com ele para começar. Lala diz que é normal dormir juntos após o noivado, mas Rito nem sequer concordou com o noivado. Ela fica com os olhos marejados e pergunta a Rito se ele não gosta de estar com ela, levando Rito a recuar. Antes que ele possa explicar qualquer coisa, Zastin aparece do nada e pede desculpas por quase bater no noivo de Lala. Ele menciona que Reito seguiu todos os procedimentos tradicionais de Deviluk e não ficou noivo de Lala. Acontece que no planeta deles, a confissão requer apalpar aqueles melões suculentos, o que Reito já fez. E como Lala não teve objeções a isso, eles agora são oficialmente um casal. Quando Rito tenta protestar, Zastin revela que tocar nos Chug-Chugs sem realmente gostar dela seria considerado assédio, e Deviluk não teria escolha a não ser declarar guerra à Terra. Ele revela que o rei deles é um belicista que conquistou toda a galáxia e os eliminará se uma quebra ocorrer. Ele explica ainda que se casar com Lala fará de Rito o sucessor de Davilut, o que significa que ele governará todos os planetas sob o comando deles. Antes que Rito possa finalmente entender a situação, Mikan fala do lado de fora da porta que ele está se atrasando para a escola. Enquanto ele vai para a escola, Sorryuma percebe a preocupação em seu rosto e pergunta o que está acontecendo com ele. Rito quer esclarecer o mal-entendido sobre Haruna, mas ela passa por ele sem dizer uma palavra, fazendo-o perceber que as coisas estão pior do que ele pensava. Mais tarde na aula, Rito não consegue se concentrar na palestra por causa do que é a sua vida agora. Ele realmente quer falar com Haruna, então decide segui-la após a aula. Quando Haruta entra no vestiário, ele espera do lado de fora, mas as coisas pioram quando Lala aparece. Enquanto todos os garotos enlouquecem por ela, Rito rapidamente desce as escadas para lidar com ela. Quando os rapazes perguntam a Rito quem é essa garota, ela revela confiantemente que é sua noiva, e os dois até deram uns amassos na noite passada. Ao ouvirem isso, os rapazes ficam irritados e decidem dar uma surra nele, fazendo com que Rito carregue Lola e fuja. Enquanto isso, Haruna está no vestiário com a impressão errada de que a confissão não era para ela. Enquanto Reito e Lala fogem dos meninos, eles eventualmente se deparam com um beco sem saída. Então Reito pede a ela para usar uma de suas invenções para tirá-los de lá. Lala rapidamente saca sua pulseira de embrulho e teletransporta os dois, deixando o uniforme dele para trás. Os dois aparecem completamente nus dentro do vestiário feminino. E Haruna assume que eles estavam descaradamente brigando em plena luz do dia. Rito tenta explicar as coisas para ela, mas o homem não está vestido para a ocasião e leva um tapa. Ao voltar para casa, ele encontra Mikun tomando chá com Zastin, que explica que queria conhecer a família de Reito. Sabendo que Reito vai se casar com a princesa alienígena, Mikun se apresenta a Lala e pede que ela cuide dele mesmo que ele tenha um cromossomo extra. Com isso, Lala e Mikan se conhecem, fazendo Rito perceber que não há como escapar disso. Ele então pede a Zastin que venha com ele e pergunta se há uma maneira de romper o noivado. Zastin inicialmente se exalta, mas decide responder quando Rito diz que é apenas uma hipótese. Ele explica o conceito de período de reflexão, onde uma pessoa pode devolver um pedido online se o produto que recebe for diferente do anunciado. A mesma coisa pode acontecer com um noivado e Rito tem que apalpar seus duetos divinos mais uma vez para solicitar o reembolso. Mais tarde, enquanto Rito se pergunta se tem coragem de fazer isso, um futuro feliz com Haruna lhe dá a motivação para seguir em frente com seus planos. Para anular o noivado, ele precisa executar essa ação antes de amanhã à noite. Com Lala absorta em jogar videogames, Reito se aproxima dela furtivamente e decide fazer isso, apenas para Zastin aparecer e revelar que está voltando para a nave. Mais tarde, enquanto Lali está no chuveiro, ele é interrompido por Pika, então decide atrair Lali para o quarto dela. No entanto, Mikan desconfia que ele planeja desentupir seus canos e pede a Lala para dormir no quarto dela esta noite. Naquela noite, Reito dorme sozinho, mas acorda e encontra Lala dormindo ao lado dele. Ele decide pegá-la de surpresa quando estiver dormindo, mas é novamente interrompido por Pekka. Ele tenta novamente várias vezes ao longo do dia, mas os deuses da trama o atrapalham repetidamente. Depois de um dia inteiro, ele percebe que só tem uma hora sobrando e decide falar com ela cara a cara. Levando-a pra fora, Rito diz que precisa falar sobre o noivado deles, mas antes que ele possa,
Lala começa a tagarelar sobre como ninguém se importava com o que ela tinha a dizer no Palácio Real, então ela decidiu fugir. Quando conheceu Rito, percebeu imediatamente que ele era diferente dos outros, porque ele não apenas acreditou na história dela, mas também a protegeu. Mesmo quando Zaston ameaçou sua vida, Rito se recusou a recuar, o que a deixou muito feliz. Vendo-a nesse estado, Rito hesita em contar a verdade a ela até ficar sem tempo. No dia seguinte, enquanto ele sai para a escola, Zaston e seus homens o parabenizam pelo noivado, deixando-o irritado. De volta à aula, Rito percebe que sua vida tem sido uma verdadeira bagunça desde que Lala apareceu, e a escola é o único lugar onde ele encontra paz. Ele está confiante de que pode esclarecer o mal-entendido com Haruna e fazer as coisas darem certo, mas todas as suas esperanças e sonhos são destruídos quando Lala é apresentada como uma aluna transferida em sua classe. Rito a leva para o telhado para perguntar o que ela está planejando, mas Lala revela que só quer estar perto dele o tempo todo. Rito começa a corar e pergunta como ela conseguiu entrar apesar de ser uma alienígena, e ela o apresenta ao conceito de privilégio de beleza. Já que ela já está lá, Rito pede para ela não chamar muita atenção, porque afinal de contas, ela é uma alienígena. Pequia também diz para ela ser discreta, pensando que as pessoas podem machucá-la se descobrirem que ela é uma princesa de Davluk. Rito pede a ela para não se destacar, mas ela desenha um macaco estranho na aula de arte, faz um arremesso anormalmente forte no beisebol e faz com que todos os garotos odeiem Rico por sempre se aconchegar a ele. Cansado das travessuras dela, Rito a leva novamente para o telhado e começa a repreendê-la, mas ela promete ser cuidadosa de agora em diante, ou seja, enquanto Haruna está andando pelos corredores pensando em tudo o que viu, ela percebe Rido todo frustrado. Ela tenta falar com ele, mas Rido diz que está ocupado sem nem ao menos vê-la. No entanto, ao perceber que é a Haruna, ele a incentiva a ouvir o que ele tem a dizer. Uma vez lá fora, o cérebro do Rito dá curto-circuito, e ele esquece como falar. Quando finalmente reúne coragem para dizer algo, ele acaba perguntando a Haruna o que ela acha da Lala. Ela diz que a Lala é adorável e alegre e... porque ele se apaixonaria por ela é compreensível. Quando ela diz que ele e Lala combinam, Rito fica todo cinza, até que Lala aparece e o arrasta para longe. No entanto, mesmo quando chegam em casa, Rito ainda está em desespero pensando que perdeu toda a sua aura de Whistler na frente de Haruna. Notando a depressão estampada em seu rosto, Mikan sugere sair para algum lugar para mudar o cenário. Ela diz que Lala não teve a chance de explorar a Terra, então seria bom para ela também. Na manhã seguinte, no dia seguinte, Lala vai para a cidade e atrai a atenção de todos os lados, porque as pessoas acham que ela está fazendo cosplay. Rito a puxa para um beco e pergunta se ela pode usar uma roupa diferente, porque essa chama muita atenção. Depois de experimentar várias roupas absurdas, Lala finalmente consegue uma que parece normal, e os três começam a explorar a cidade. Eventualmente, Lala encontra uma máquina de garra que dá bichos de pelúcia como prêmio, e Rito decide jogar por ela como um verdadeiro bajulador. Quando ele realmente ganha um coelho de pelúcia, Lala fica extremamente feliz e promete valorizar esse presente. Quando saem, as roupas de Lala começam a desaparecer, e eles descobrem que P.E.K.K.A está ficando sem energia por causa de todas as mudanças de forma que ele fez antes. Ele revela que tem apenas 3 minutos até sua forma se desfazer completamente. Então Rito pega a mão de Lala e rapidamente a leva para a loja de roupas. Depois de guiá-la para o provador, Mikan sai para comprar algumas roupas para ela, deixando Rico de guarda. Nesse momento, Rico nota Haruna e se pergunta se ela viu tudo o que acabou de acontecer. Quando Lala sai vestindo uma roupa nova, ele volta à fase de depressão ao saber que acabou entre ele e Haruna. Mikan a convida para tomar algo e o cobre, mas Rico ainda está triste porque ontem ela disse que eles combinavam. Nesse momento, Lala avista um aquário e insiste que todos, incluindo Haruna, vão lá. Assim que entram, Lala corre para ver os peixes. E o Rito pede desculpas para Haruna porque ela foi forçada a acompanhar a situação. Haruna também pede desculpas porque acha que está atrapalhando o relacionamento dele. No entanto, ele diz que ela não está atrapalhando nada e que está apenas acompanhando sua irmã e Lala. Vendo os dois corarem, Mikan rapidamente percebe que algo está acontecendo entre os dois. Ela imediatamente corre para encontrar Lala, dando-lhes algum tempo para resolver as coisas. Rito começa a tremer nas botas e pede a Haruna para dar uma volta com ela, mas ela pega no braço dele e revela que tem algo a dizer a ela. Apesar de ela acreditar que ele e Lala combinam, ela sabe que Rito é super gentil. Ela vem observando-o há anos e sabe que ele cuida das flores na sala de aula, mesmo quando ninguém lhe pede. Rito finalmente percebe que é por isso que Haruna não acreditou nesses rumores. E parece que os dois finalmente vão confessar sua paixão mútua um pelo outro. Enquanto isso, Lala passeia pelo aquário e se depara com alguns peixes que parecem menos animados que os outros. Ela decide alimentá-los com alguns comprimidos Berserk, o que os faz ficarem super ativos e pularem para fora do aquário. Um trabalhador aparece e começa a reclamar que os peixes morrerão sem água, então ela puxa outra invenção sua e enche todo o salão com água.
Querendo nadar na água, ela tira a roupa e mergulha, e justo quando Rito vai confessar para Haruma, Lala aparece com uma onda de água montando um tubarão. Rito agarra Haruna e sai correndo, mas todo o aquário sofre as consequências da estupidez de Lala. Enquanto caminham para casa, as coisas parecem ter dado certo para Rito e Haruna. O próximo. No dia seguinte, Rito vai para a escola todo feliz, sabendo que ele não apenas esclareceu o mal-entendido, mas também deu o primeiro passo para desenvolver um relacionamento com Haruna. Apenas... Nesse momento, Haruna os encontra no meio do caminho e Rito corre animadamente até ela, tropeçando e caindo de cara no território desconhecido dela. Haruna fica tão envergonhada que o chuta para longe e sai correndo, deixando-os de volta à estaca zero. Alguns dias depois, Rito sonha em dizer a Haruna que ele e Lala não tem nada acontecendo, dando-lhe coragem para abraçá-lo. No entanto, ele é acordado por Lala, que mais uma vez quis dormir com ele. Mais tarde, Mikan faz um café da manhã simples para eles, mas Lala está desfrutando demais porque ela nunca tinha comido comida terrestre quente. Zarstin explica que a comida no palácio precisa passar por testadores de veneno, por isso sempre está fria quando chega à mesa. Enquanto caminham juntos para a escola, Lala recebe muita atenção como de costume, o que irrita Reto. Então Lala avista Haruna e animadamente diz-lhe que tem bacon, ovos e arroz para o café da manhã. Na aula, ela novamente conta aos colegas sobre o seu café, que estão sob a impressão de que ela se mudou do exterior. Quando notam sua cauda, assumem que ela está usando uma falsa como parte de uma cultura. Uma delas pergunta como ela e Rido estão relacionados. Ela revela diretamente que eles devem se casar. Mais tarde, enquanto Rido está imerso em miséria, Zarstin aparece e pergunta irritado se ele se arrepende de estar noivo de Lala. Rido diz que ainda é apenas um estudante, e talvez seja cedo demais para ele se casar, o que acalma Zarstin. Ele explica como Rido pode se tornar o rei com este casamento, o que o tornará responsável por capturar territórios usando guerras interestelares. Quando ele sugere treinamento de combate, Rito explica que seu corpo de Slenderman não é feito para lutar. Zarstin sugere que ele se torne o comandante da força de defesa, mas Rito só consegue imaginar todas as formas como poderia morrer, fazendo-o correr. Na aula, ele se preocupa com a possibilidade de morrer em uma batalha, se casar com Lala, e cria uma cena na sala. De volta para casa, Lala percebe o desespero de Rito, mas se distrai quando Mikan oferece cozinhar sukiyaki para ela. Naquela noite, até Zarstin se junta a eles à mesa e come como um aspirador de pó, porque a comida em Daviluk é de alguma forma pior do que a comida no Reino Unido. Quando Mekin pergunta que tipo de comida eles têm lá, Lala decide cozinhar um prato do seu planeta, depois que Zarstin escolhe os ingredientes. Lala acaba fazendo uma gelatina que é tão ruim no sabor, Rito imagina dar game over em si mesmo. Ele não consegue entender como alguém pode ser tão ruim na cozinha, mas em defesa dela, era a primeira vez de Lala. Recordando todas as maneiras pelas quais ele podia morrer mais uma vez, Rito usa suas habilidades terríveis na cozinha como razão para romper o compromisso deles. Zarstin argumenta que eles têm chefes no palácio, mas Rito diz a ela para arrumar suas coisas e voltar para Dallas. Porque ele não pode comer no café da manhã pelo resto de sua vida. Isso parte o coração de Lala, fazendo-a voar com Zarstin a seguindo. Mais tarde na banheira, Rito relembra tudo, mas descarta, pensando que é para o melhor. Na manhã seguinte... No dia seguinte, Rito finalmente acorda sozinho na cama e desce onde Mikun o repreende por ter mandado Lala embora. No entanto, Rito ignora e vai para a escola sozinho. No caminho, ele encontra uma garota, a Kari, que também está sozinha. No caminho, ele encontra Soruyama e Haruma, que lhe perguntam sobre Lala, mas ele não sabe o que dizer. Na aula, Rino fica todo triste e solitário. E apesar de dizer a si mesmo que é para o melhor, ele não pode deixar de se arrepender da maneira como falou com Lala. Enquanto está ocupado se perguntando se aquele foi seu último encontro com ela, Lala entra na sala toda animada e o leva para mostrar o fruto de seus esforços. Ela lhe mostra uma nova máquina de congelamento que construiu e que armazena todos os tipos de ingredientes, mas Rito finalmente explica o que realmente o incomoda. Quando ele menciona que não está apto para a guerra, Lala revela que não é obrigatório e que até o pai dele não participa de guerras. Além disso, Lala diz que viverá na Terra quando eles se casarem, explicando como se sentiu amada quando Rito expressou seu desejo de comer apenas a comida que ela cozinha. Mesmo que Rito quisesse dizer algo totalmente diferente do que ela entendeu, ele não pode deixar de se sentir lisonjeado com o quanto ela está disposta a fazer por ele. Nesse momento, ela se veste apenas com um avental e começa a operar sua máquina. Enquanto isso, Haruna está procurando por eles nos corredores e finalmente os encontra em uma sala. Ela pergunta o que estão fazendo e Lala revela que está cozinhando para ele, porque ele quer comer comida caseira feita pela garota que ama. Haruna fica toda triste pensando que Rido está apaixonado por Lala, e quando ele tenta resolver a situação, Haruna pede que ele seja honesto. Nesse momento, um polvo gigante sai do freezer, que é tão aterrorizante que faz Haruna desmaiar. Um a um, o polvo os agarra até que Zarstin chega para resgatá-los. No entanto, ele é atacado por outro polvo, e os dois monstros começam a lutar entre si. Logo depois, mais monstros começam a sair do freezer, e toda a escola se transforma em um completo
No dia seguinte, uma estudante chega em um carro luxuoso na escola e é recebida como se fosse uma espécie de celebridade. Enquanto os estudantes se reúnem para tentar vê-la, ela é revelada como Saki, a menina mais rica da escola. No entanto, todos os olhos se voltam para Rito, que está fugindo de Lala após o recente incidente com o congelador dela. Saki descobre que Lala é uma aluna transferida adorada pelos alunos, mas ela não se importa porque é a garota mais popular da escola. Quando ela entra no salão, vê Lala mais uma vez, que apareceu com uma nova invenção chamada o cão de guarda que morde pessoas suspeitas ao redor dela. No entanto, o cão acaba rasgando sua camisa, deixando seus seios à mostra. Isso novamente desvia toda a atenção de Saki, deixando-a bastante frustrada. Supondo que Lala está tentando prejudicá-la, Seki retorna no dia seguinte vestindo shorts, mas Lala acaba atraindo todos os meninos para ela. Mais tarde na biblioteca, Saki lê um livro quando percebe Lala tentando alcançar um livro. No entanto, quando ela cai da escada em cima de Rito, todos os meninos são atraídos por ela como zumbis sem cérebro. Mais tarde, a mão direita e esquerda de Saki, Aya e Rin revela que a popularidade de Lala na escola está aumentando rapidamente, o que a leva a desafiá-la para um confronto. Ela envia suas garotas para lançar o desafio usando uma flecha com ventosa, que se torna uma notícia popular entre os meninos, que se reúnem na esperança de ver alguma ação entre garotas. Após a aula, um palco é preparado para as competidoras, onde Saki aguarda Lala em sua fantasia barata de stripper. Enquanto isso, Paquet diz a Aston que uma flecha foi disparada contra Lala, fazendo-o pensar que alguém está tentando assassiná-la. Quando ele pede para ver a carta, eles percebem que foi rasgada pelo cão de guarda. Então Lala não tem ideia sobre a competição. Enquanto isso, Saeka está por aí pensando que Lala não apareceu porque está com muito medo de enfrentá-la. No entanto, ela fica frustrada ao ouvir a multidão ansiosa esperando por ela. Ao saber que Lala tem um noivo na mesma turma, ela decide usá-lo como isca para atraí-la. Quando Rito descobre sobre a competição, ele imediatamente vai ao local para ver o que está acontecendo. No entanto, Eia usa um guindaste para levantá-lo no ar, e Saeki explica que Rito ficará como refém dela até que Lala apareça no palco. Ela então o puxa para mais perto, para que ele possa vê-la de perto e decidir quem é mais atraente, deixando a multidão com ciúmes mais uma vez. Quando não vê sinais de Lala, ela decide ir um passo além e fazer Rito dar motorboat nos seus Chug Jugs. Nesse momento, todos veem Zastin sendo perseguido pelo cão de guarda com Lala logo atrás. Enquanto Saki se prepara para o confronto, Zastin esbarra nela e o que se segue é uma posição tão complicada que nem parece divertida. Saki fica frustrada e começa a gritar com Lala, levando o cão de guarda a sentir suas más intenções e rasgar suas roupas. Com seus atributos à mostra, Saki fica envergonhada e sai correndo, mas o público obtém o que pagou, enquanto se dirigia. De volta a casa, Lala e Rito estão discutindo sobre algo. Rito repreende Lala por brigar com Saki, mas Lala diz que nem a conhece. Cheston segue de volta para casa, sugerindo que pensem em uma maneira de manter Lala segura na escola. Desconhecendo isso, a serva de Saki, Aya, está espionando-os e avisa pelo rádio que Lala está escondendo um segredo profundo e sombrio. Querendo se vingar pelo incidente anterior, Saki jura expor o segredo dela para o mundo. À noite, Lala quer tomar banho logo após o jantar, mas Mikan pede que ela espere até que termine de lavar a louça. Enquanto isso, Saki, Aya e Rin aparecem na casa de Rido para expor o segredo dela, mas ao tentarem entrar, Saki acaba acionando dispositivos de segurança instalados por Zastin. Enquanto Lala e Mikan desfrutam de um banho quente, Saki e suas seguidoras desfrutam de um quente. Eventualmente, Aya e Rin fogem para salvar suas vidas, deixando Saki sozinha, que acaba caindo em uma cova. Seguindo o único caminho de saída, ela acaba no quarto da Lala e se esconde até ela aparecer. Enquanto isso, Lala sai do banho e entra no quarto para se vestir, sem saber que Saki está escondida esperando para tirar uma foto dela. No entanto, Saki acaba pressionando um botão secreto no quarto, o que provoca um pequeno terremoto na casa. Quando Rito e o resto chegam ao quarto dela, encontram todo o quarto voando de volta para o espaço. Zaston explica que ele havia instalado um recurso de segurança no quarto que permitiria que Lala escapasse sozinha, e Rito o repreende por colocar coisas em sua casa sem o seu conhecimento. Enquanto isso, Saki finalmente sai do esconderijo, aterrorizada com tudo o que aconteceu com ela. Ela pede a Lala para impedi-los de voar para o espaço, mas Lala não faz ideia de como manobrar a fuga. Cápsula de escape. Zastin entra em sua própria nave espacial para tentar alcançá-la, mas enquanto Lala brinca com os controles, ela acaba lançando mísseis que destroem a nave de Zastin. Ela então ativa os propulsores da cápsula de escape, fazendo-a subir a uma velocidade ainda maior. No entanto, Saki acidentalmente abre a janela e cai dela, levando Lala a pular para salvá-la. No caminho para baixo, Sati desmaia, mas acorda para encontrar uma multidão reunida ao seu redor. Ela acorda e descobre que sua roupa inteira foi destruída pelo cão de guarda, fazendo-a pensar que Lala fez de propósito.
Lala, por outro lado, não consegue se lembrar de onde deixou seu cachorro. Alguns dias depois, um objeto não identificado é visto em direção à Terra, e Zashin parece saber o que é. No entanto, ele diz que não pode ajudar, explicando que Rito deve enfrentar essa provação sozinho. Logo depois, o objeto aterrissa na Terra, e dele sai um monstro verde parecido com um sapo que começa a procurar por Lala pela escola. Enquanto isso, Lala e Rito estão na aula de biologia, onde eles aprendem a dissecar um sapo. E Rito explica que eles cortam o sapo para aprender mais sobre o seu corpo. Lala quer aprender mais sobre o corpo de Rito, então agora ela quer dissecá-lo para esse propósito. Enquanto ela brinca e corre atrás de Rito para dissecá-lo, o monstro verde observa pela janela e percebe que Rito é o noivo de Lala. Haruna também os observa correr pela sala até que uma de suas amigas começa a provocá-la pelo tamanho crescente de seus Shugjugs. Enquanto Rito evita Lala, ele continua olhando para Haruna, e o monstro verde suspeita que ele tem uma queda por ela. Nesse momento, o diretor da escola passa pelos corredores e pergunta ao monstro por que ele está vestido com uma fantasia de sapo. Ao saber que esse velho tolo é o diretor da escola, o monstro muda de forma para se parecer exatamente com ele, e em seguida o derruba. Mais tarde, durante o intervalo do almoço, ele entra na classe disfarçado de diretor e pede para Haruna segui-la. Nesse meio tempo, Lolita ainda está seguindo Ryo como uma idiota pela escola inteira, porque ela quer cortá-lo. Aproveitando a oportunidade, o monstro leva Haruna para a sala de equipamentos de ginástica e pede à turma para informar a Reito que Haruna está com ele. Depois que ele sai, Soryuma encontra Reito no telhado da escola e conta-lhe o que aconteceu. Então ele pede a Lala para dissecar Soryuma enquanto ele sai para procurá-la. Soryuma felizmente tira toda a sua roupa e deita-se para ser dissecado, e seus gritos são ouvidos por toda a escola. Por outro lado, Rito corre para a sala de equipamentos do ginásio e ouve o grito de Haruna no caminho. Haruna está inconsciente e amarrada a algumas cordas, onde está recebendo uma massagem imprópria contra sua vontade. Quando Rito entra na sala, o monstro finalmente revela sua verdadeira forma e se apresenta como Jiburi. Acontece que Jiburi quer que Rito mantenha as mãos longe de Lala, porque ele quer se casar com ela e governar Divilia. Enquanto isso, Lala está no telhado esperando por Rito, quando Peck sugere que ele pode não voltar. Ela acredita que Rito é apenas lento, mas Peck acha que ele mentiu para se afastar dela, porque ela estava constantemente o perseguindo. Para rastreá-lo, ela traz seu cão farejador e faz com que ele cheire as calças de Rito. O cachorro então a leva para o vestiário feminino, onde ele fica um pouco íntimo demais com as moças. Enquanto isso, Jiburi diz a Rito para cancelar seu noivado com Lala e ameaça mostrar algo se ele recusar. Rito fica furioso ao ver Haruna sendo maltratada dessa forma, e percebe que Jiburi só quer se casar com Lala por poder. Nesse momento, Lala finalmente encontra Redo e agarra-se a ele. No entanto, quando vê Haruna, percebe o que está acontecendo e diz ao Guberi para tirar sua bunda rejeitada de Duende Verde daqui. No entanto, Gabiri fica todo animado ao vê-la e revela sua forma musculosa para intimidar Lala. Quando ele agarra Haruna inconsciente para persuadi-los, Rito finalmente perde a paciência e enfrenta-o. Ao balançar o punho, Gabiri fica todo assustado, fazendo Rito perceber que ele é na verdade um covarde. Após levar uma bronca, Gabiri desmaia e se transforma em um pequeno rei babui. Peckett explica que Jaburi tem grandes habilidades de imitação, mas é muito fraco em combate, fazendo Rito perceber que toda aquela rotina de músculos era apenas um blefe. Nesse momento, ele nota o verdadeiro diretor amarrado e desacordado no canto da sala. Enquanto Ghibli tenta sair de fininho, uma Baluken aparece e começa a repreendê-lo por causar problemas. Acontece que ela é a esposa de Ghibli, e eles até têm um filho juntos. Ela revela que, embora seja sua primeira esposa, Ghibli é tão sedutor que vai a diferentes planetas e imita o alienígena mais bonito do lugar, persuadindo outras mulheres a se casarem e terem filhos com ele. Nesse momento, todas as suas esposas aparecem na sala e Lala usa uma de suas invenções para enviá-las de volta aos seus planetas. Depois que elas se vão, Reito volta sua atenção para Haruna, que está com seus atributos à mostra. Rito sai da sala antes de desmaiar, deixando Lala e Pekka para consertar seu uniforme. Enquanto isso, Zashin está desfrutando de um banho espacial quente. Todas as esposas de Geberi se teletransportam para a banheira e causam caos. De volta à Terra, Haruna acorda na enfermaria com Lala ao seu lado, que diz a ela que desmaiou por causa de anemia no ginásio. Quando ela pergunta como chegou lá, Lala revela animadamente que foi Reito quem salvou sua vida. Enquanto isso, Rito está no corredor e tem a sensação de que está esquecendo algo. Esse algo é o diretor da escola, que ainda está amarrado na sala de ginástica, e Soryuma, que ainda está no telhado da escola, esperando que Lala o disseque. Alguns dias depois, Rito está se atrasando para ir para a escola e esbarra em uma garota que está vestindo um uniforme escolar masculino. Ele para perto dela no caminho e pede para ela se apressar, mas ela diz para ele seguir sem ela. Enquanto isso, um cara misterioso está procurando uma garota que estuda na mesma escola. Na aula, o professor apresenta um novo aluno transferido chamado Ren, que na verdade é um sedutor de Ohio.
Enquanto as garotas enlouquecem por ele, ele se aproxima casualmente de Lala, declarando que finalmente encontrou sua noiva. Ele pega suavemente na mão dela e explica que se apaixonou por ela no momento em que a viu. Vendo Rito na sala, Ren promete recuperar Lala dele e lança um desafio aberto, o que acaba animando os garotos pervertidos da turma. Lala, por outro lado, nem sabe quem é Ren, o que parte o coração de Ren. No entanto, sua confiança não se abala, e ele aceita o desafio de fazer Lala reconhecê-lo. Então Ryoma pergunta a Ren como ele conheceu Lala, e o homem mostra uma foto de infância dele com Lala. Ao ver a foto, Lala finalmente se lembra dele como o chorão Ren, que ela usava como brinquedo todos aqueles anos atrás. Porque ele parecia uma garota, Lala o obrigou a usar roupas femininas e o transformou em cobaias para todos os seus experimentos. René colocou sua vida em risco para ajudá-la a fazer novas invenções, e mesmo que ele chorasse comum naquela época, ser maltratado foi o auge da sua vida. Um dia, Ren perguntou a Lala se ela se casaria com ele, e Lala respondeu que sim, com a condição de que ele se tornasse mais masculino. Mesmo que ela não se lembre claramente, Ren levou essas palavras a sério e veio até aqui para reivindicar Lala. Agora ele se considera mais masculino do que Rito, e é por isso que ele acha que Lala vai escolhê-lo. Após a aula, ele corre até Rito e rasga uma revista na frente de todos para provar sua masculinidade. Mais tarde, quando Rito tenta sair da sala, Ren o empurra e sai primeiro para provar sua masculinidade. Durante o treino físico, enquanto Rito e o resto estão correndo voltas lentas, Ren dá várias voltas neles para mostrar que ele tem o que é preciso para ser um homem. Apesar de tudo isso, quando ele pergunta a Lala se ele é masculino o suficiente, ela diz que não tem certeza, deixando-o deprimido. Mais tarde, Rito está sozinho pensando no que aconteceria se Ren se casasse com Lala. Ele imagina Lala e Ren voando para o espaço, deixando-o completamente só, mas então se lembra que sempre pode tentar algo com Haruna, Só então, Ren o tira de seu devaneio e diz que quer falar com ele de homem para homem, apenas para Soriyama esbarrar nele e fazê-lo trocar com Rito. Mais tarde, os dois vão para o telhado, onde Ren pergunta por que Lala não está apaixonada por ele, apesar da sua virilidade incomparável. Ele acredita que o segredo da verdadeira masculinidade está dentro de Reito e implora para que ele mostre o caminho. Reito explica que competir com ele para ver quem é mais masculino já é um movimento fraco, e diz para ele parar de incomodá-lo. Após Rito partir, Ren cai de joelhos, sem saber o que fazer a seguir. Ele decide perguntar a Haruna, que lhe diz que a bondade deve ser uma característica essencial em um homem. Depois, o perverso lhe diz que um homem deve usar uma tanga e ter músculos. Então, ele cria uma ideia geral de como um homem deve ser em sua cabeça. Logo depois ele aparece parecendo um desastre total de moda, esperando que Lala finalmente se rendesse a ele, apenas para ser rejeitado mais uma vez. Aquela noite, Ren vagueia pela cidade e não consegue entender por que Lala não o reconhece. Nesse momento ele se depara com um filme temático sobre o que um homem deve ser, e decide assisti-lo. Depois de assistir a tudo, seus olhos estão cheios de lágrimas e ele finalmente acredita que encontrou o segredo para se tornar um verdadeiro homem. Com uma nova motivação, Ren começa o dia com a rotina de Patrick Bateman, que envolve treinamento físico extremo e ajudar os necessitados. Em questão de poucas semanas, Ren se torna uma sensação nacional e começa a aparecer nas notícias, revistas e programas. Enquanto isso, Rito e Mikão vêm na TV e pedem a Lala para reconhecer a masculinidade de Ren antes que isso saia de controle. Quando Ren descobre que ela está vindo reconhecê-lo, ele se recusa a aceitar, alegando que ainda não atingiu o auge da masculinidade. Ele diz aos seus fãs para transmitir sua mensagem a Lala de que só haverá quando finalmente alcançar essa nova altura. Ele começa desafiando o líder da Aliança do Oeste do Japão e derrota seus homens em uma luta brutal. Depois disso, ele visita as montanhas cobertas de neve e as escala com as mãos nuas para derrotar o Pé Grande em uma luta. Sabendo disso, ele enfrenta o motociclista mais rápido do mundo, Johnny, e o derrota em uma corrida. Com muitas outras conquistas, ele se tornou o verdadeiro macho alfa de sua espécie. 3 anos depois, Ren ainda está treinando, mas percebe que há mais uma coisa que precisa fazer para que Lala o reconheça. Ren desafia vários mestres de diferentes estilos de combate no mundo, cada um chutando seu traseiro até que ele melhore lenta e constantemente. No final, ele consegue derrotar todos os seus oponentes, e em seguida, enfrenta o desafio de completar uma corrida de 120 km. A corrida termina em uma sala de teatro onde um grande público está esperando que ele termine e finalmente receba o reconhecimento de Lola. Assim que ele cruza a linha de chegada, Lala está lá para finalmente dizer as palavras. Mas quando uma mosca faz com que Ren espirre, ele se transforma na mesma garota que Rito viu quando estava atrasado para a escola. Isso também explica por que ela estava usando um uniforme masculino. Lala explica que Ren é um memoriano cujo corpo muda de gênero toda vez que ele espirra, e ela não pode chamá-lo de Manny em seu estado atual. Alguns dias depois, Lala vai para a escola sozinha, explicando que Rito está atrasado porque ele estava cansado na banheiro. Quando ela puxa um Iman-chan para tirá-lo, Haruna aparece e o vê pulando com as calças abaixadas. Depois de levar um tapa de Haruna, Rito é surpreendido por Ren, que ainda está na forma feminina. Ela diz que sentiu muita saudade dele e fica toda vermelha ao lembrar que se beijaram quando ela estava na forma de garoto.
Quando tenta acalmá-lo novamente, toda a escola observa chocada até Saki aparecer parecendo uma stripper barata. Ela quer uma revanche com Lala e, se vencer desta vez, fará de Rito seu escravo, quando ela esfrega o rosto dele em seu decote Ken. O oficial do comitê de moral, Yue, aparece e pede que eles mantenham nível família. Ela explica que tem observado eles há algum tempo, mas sua paciência agora se esgotou. As ações deles estão perturbando a ordem moral da escola. Se eles não colocarem suas coisas em ordem, sofrerão graves consequências. No entanto, ela percebe que Ren e Saiki ignoraram completamente seus avisos e estão brigando por Rito. Ren quer beijar Rito mais uma vez, e quando está prestes a fazer isso, espirra e se transforma novamente em um menino. Agora, um menino vestido de menina. Ren fica envergonhado e acena com a mão para que Lala olhe para o outro lado. No entanto, ele acidentalmente derruba Perra, fazendo Lala aparecer em carne e osso, e fazendo isso mais tarde na aula, ela percebe que Rito é a principal causa desse comportamento imoral e o vê como algum tipo de sedutor de Ohio que controla essas mulheres lascivas. Ela acredita que Rito possui algum tipo de poder que permite desviar mulheres inocentes dos padrões morais públicos. Após a aula, ao passar por ele no corredor, ela está determinada a proteger as meninas da escola das mãos demoníacas de Rido. Ela imediatamente convoca uma reunião do Comitê de Ordem Moral, onde explica que a imagem da escola está em jogo por causa de um culpado. Ela insta todos a enfrentarem a imoralidade e pede que votem por uma nova lei de moral pública que não só trará estabilidade à escola, mas também protegerá sua imagem perante o público. Logo depois, ela introduz novos regulamentos para os alunos que os obrigam a usar uniforme e evitar ter qualquer relação com o gênero oposto. Todos os que são apanhados a quebrar estas regras são punidos pela força policial moral, e são montados postos de controle na entrada onde todos os dispositivos são confiscados. Mais tarde, algumas meninas reclamam sobre o uniforme escolar antigo que tem que usar, então Lala pega sua ferramenta multifuncional e cria alguns emblemas mágicos que tornam suas roupas mais atraentes. Nesse momento, Yua chega para confiscar os emblemas, mas acidentalmente ativa um deles, fazendo suas roupas encolherem. Enquanto os garotos babam sobre seu novo visual, Lala explica que esses emblemas podem ser usados para encurtar os uniformes. Yua fica furiosa e ordena que ele devolva suas roupas ao normal, o que faz Lala deixar Magna-chan cair. Assim como antes, Magna-chan começa a puxar Rito em sua direção, fazendo com que Rito vá direto em direção aos seios de Yua. Ela imediatamente vai ao escritório do diretor para registrar uma queixa, apenas para encontrar o cara absorto em revistas adultas. Mais tarde, Rito está na aula, coberto de hematomas, e descobre por seu professor que foi suspenso de falar com garotas por 2 semanas por perturbar os bons costumes da escola. Durante o intervalo, Rito é trancado em uma sala separada com 2 guardas que garantem que nenhuma garota tente falar com ele. Enquanto Rito lamenta o espetáculo que é sua vida, Haruna e o resto sentem pena dele. Enquanto isso, Yu está feliz por ter dado essa punição a Rito, acreditando que ele a merece. Por outro lado, Soruyama e os outros meninos estão todos animados por finalmente poderem conquistar algumas garotas enquanto Rito está suspenso. Todos cercam Lala e tentam conquistá-la enquanto Rito assiste impotente. Apenas para a polícia moral interferir. Assim que Yui suspira de alívio, Saiki aparece com mais uma roupa de stripper e desafia Lala para um duelo. Lala pensa que ela está desafiando Haruna, e a atinge com um distintivo mágico que encolhe suas roupas. Nesse momento, Ren entra correndo e se transforma em uma garota novamente, seguido por Patrick que cai do corpo de Lala. Enquanto os garotos se reúnem ao redor deles para aproveitar a vista, Yui percebe que nada mudou, mesmo com Reito suspenso. Isso a leva a acreditar que Reito não é a causa raiz dessa imoralidade, e começa a se arrepender de suas ações depois de vê-lo sair da escola em um estado deprimido. Ela decide segui-lo até a cidade, onde Rito decide assistir a um filme de romance para se animar. Quando o filme termina com o casal se separando, Yui fica chocada ao ver Rito chorar por eles. Na verdade, Rito se vê e Haruna nos lugares deles e não quer acabar como eles. Mais tarde, ele ajuda uma senhora idosa carregando sua enorme cesta pela estrada, o que choca ainda mais Yui. Quando um homem desmaia no meio da estrada, Rito faz RCP para salvar sua vida e depois vai a um jardim plantar uma flor. Lá, ele encontra uma menina perdida e começa a procurar seus pais. Então Yua decide se mostrar e oferece sua ajuda. Nesse meio tempo, Lala percebe que Rido tem estado muito deprimido ultimamente. Então ela reúne todos os amigos de Rido em um restaurante para dar a ele uma festa para animá-lo. Por outro lado, a menina perdida finalmente se reencontra com sua mãe, e ao ver o sorriso no rosto de Rido, Yua começa a desenvolver sentimentos por ele. Enquanto caminham para casa, Yua admite hesitante que o interpretou mal como uma pessoa desordenada e vergonhosa, quando na verdade ele é puro e gentil. Ela pede desculpas por suas ações, revelando que foi ela quem pediu ao diretor para puni-lo. Enquanto tira o cartaz do pescoço dele, Reito é puxado em direção ao imã junto com Yui, carregando-a nos braços. Ele corre por um shopping, atravessa uma igreja,
passa por um templo e um campo minado ativo até parar no restaurante, onde ele e Yui ficam desacordados. No dia seguinte, enquanto Reito e Lala vão para a escola, Lala fica toda animada ao ver Yui e acidentalmente tropeça em Reito, o que faz com que Pechakutia funcione mal. Yua começa a vê-lo como problema novamente e coloca outro cartaz em seu pescoço com as palavras Homem Besta. Uma noite, um alienígena com forma humana vem do espaço e pousa em uma fazenda onde uma senhora o confronta com uma arma e seus cães de guarda. Ele quer ir para o Japão, mas percebe que pousou na América, já que é o único lugar onde você será recebido com o cano de uma arma no rosto. Depois de elogiar as sardas da fazendeira, o homem voa para o Japão, deixando-a confusa. Enquanto isso, quando Rito e Lala estão indo para a escola, eles notam o mesmo homem alienígena voando por eles. O homem perde o controle do seu jetpack e cai em um navio de guerra militar, onde novamente é recebido com canos de armas apontados para o seu rosto. Em vez de causar qualquer dano, o homem voa novamente para procurar Lala. Na escola, Rito pegou um resfriado e decide passar pela enfermaria. Quando ele encontra um lugar vazio, decide voltar para a aula, mas Lala veste um uniforme de enfermeira e pede que ele deite para um exame. Depois de prendê-lo na cama, ela tenta medir sua temperatura encostando suas testas. Nesse momento, a verdadeira doutora. Mikado entra e Rito tem que explicar que não estavam interpretando papéis ali. Mikado entrega-lhe um termômetro, mas mesmo ela não consegue deixar de oferecer algumas alternativas picantes para verificar a temperatura dele. Depois de melhorar, Rito volta para a sala de aula, onde o Sr. Ryama comenta que Mikado é uma verdadeira beleza com fãs por toda a escola. No entanto, ninguém sabe quem ela é fora da escola. O diretor aparece na enfermaria, explicando sem nenhuma vergonha que machucou o dedo depois de colocá-lo onde nem o sol brilha. Enquanto Mikado cuida de seu dedo, ele pergunta se ela já se acostumou com o lugar, apenas para ser distraído por sua dupla confusão em plena exibição. Enquanto isso, o homem alienígena de antes pousa na lua e depois voa de volta para a Terra. Rito começa a espirrar novamente enquanto caminha de volta para casa. E Lala se pergunta por que ele está se sentindo tão mal de repente. Nesse momento, o homem alienígena cai bem atrás deles e fica empolgado ao ver Lala depois de tantos anos. Lala parece não reconhecer o rapaz até Peck dizer que ele está usando uma fantasia Karerian, fazendo-a perceber que ele é o Rocket-kun de Keru. O homem então se apresenta como Pichikari e revela que veio aqui apenas para vê-la. Ele descobre que Lala está noiva de um terráqueo e zomba da aparência de Reito. Mas Rito não está prestes a aceitar insultos de um rejeito do Homem de Ferro. Depois de ser criticado por seu senso de moda parecido com o da Lady Gaga, o homem sai de fininho envergonhado, mas volta imediatamente para atacar Rito. Por sorte, Lolo o empurra para fora do caminho, e Picari pergunta a ela por que está noiva de um vagabundo como Reito quando ele pode oferecer a ela o mundo. Ele então agarra Lala e voa para levá-la ao seu planeta, mas Lala mexe no sistema de controle dele para se libertar e cria asas para procurar por Reto. Enquanto isso, Lala e Reto têm um momento romântico. Enquanto isso, Vicari cai de cara na floresta e tem que caminhar a noite toda porque seu jetpack não está funcionando. Sem saber o que fazer, ele olha para o céu e pede conselhos aos seus pais. Antes de vir aqui, Vicari disse a seus pais que estava indo para a Terra para pedir Lala em casamento. E quando sua mãe pediu para ele ter cuidado, ele disse que ficaria bem contanto que seu jetpack estivesse funcionando. O pai dele pediu para voltar para casa se as coisas derem errado, mas agora ele está preso aqui sem meios de partir. Enquanto ele se afunda em sua miséria, é avistado por Ren, que está em sua corrida noturna. Ao reconhecê-lo como um memoriziano, Picari implora para que o ajude a consertar seu foguete, acendendo a paixão masculina de Ren por ajudar aqueles que precisam. Enquanto isso, Rito ainda está sentindo os efeitos de ter sido empurrado um pouco demais por Lala. Nesse momento, Lala percebe algo se aproximando da casa, que acontece ser Picari novamente. Antes que ele possa colidir com a casa, Lala sai e puxa uma raquete de tênis especial que ela desenhou, lançando-a para enviá-lo de volta pelo caminho de onde veio. O homem cai na floresta novamente e desta vez ele olha para o céu e pede conselho aos seus 7 irmãos. Antes de vir para cá, seus irmãos se despediram dele. E pediu-lhe para entrar em contato caso precisasse de ajuda, mas agora ele está preso sem como contatá-los. Justamente então, Zastin passa por perto e o reconhece pelo seu traje. Ao ver seus ferimentos, Zastin o guia até um hospital universal antes de desaparecer. Assim que ele entra, é recebido por ninguém menos que Mikado e pede sua ajuda para consertar seu traje. Mikado alegremente o guia até seu sistema de reparos, dando-lhe mais uma chance de ser rejeitado. No dia seguinte, Rito está se sentindo frio novamente, então Lala o força a ir para a enfermaria. Mais uma vez, eles encontram um lugar vazio, então Lala o segura para verificar sua temperatura. Nesse momento, Pecari aparece na porta e ataca Lala com um feixe de foguete, fazendo com que ela e Peck desmaiem. Depois de imobilizar Rito, ele carrega uma inconsciente Lala e está pronto para decolar com ela. No entanto, Mikado aparece e o transforma em uma múmia viva por bagunçar sua enfermaria.
Mais tarde, eles colocam Pecari em um foguete e o enviam de volta para o seu planeta. Mikado então revela que ela também é de um planeta diferente, mas como médica, é seu trabalho tratar todos igualmente. Alguns dias depois, Rito entra na sala de aula e vê Haruna trocando de roupa, ficando em pânico. Ele tenta explicar que não queria espiar, mas Haruna corre até ele e enterra o rosto em seu peito por pura vergonha. Ela então se aconchega em Rito e pede que ele assuma a responsabilidade por suas ações, pedindo que ele a beije. Apesar de alguma hesitação, Rito avança para um beijo apenas para perceber que está em um sonho. Ele acorda e vê que está beijando o travesseiro, e ao lado dele está Lala, que meio adormecida sussurra seu nome. Rito fica todo vermelho e salta da cama apenas para desmaiar diante do espetáculo à sua frente. Mais tarde, lamenta seus clímaxes matinais enquanto está sentado em um parque. Quando ele percebe Zastin passando com uma senhora alienígena idosa, decide segui-los por pura curiosidade e percebe que estão caminhando em direção à sua casa. Uma vez lá, os dois se separam antes de a senhora dar a Zastin alguns produtos da idol mais popular do mundo. Com isso, ela manda Zastin embora e decide verificar a casa, deixando Rito curioso sobre o que ela quer da sua casa. Lá dentro, Lala e Mikan estão tomando café da manhã e se perguntam onde Rito foi. Nesse momento, elas ouvem a campainha, e Lala fica toda animada, pensando que é Rito. No entanto, acaba por ser aquela velha senhora alienígena que está super animada para ver Lala por algum motivo. Ela corre até Lala dizendo que sentiu muita saudade e Lala a apresenta como Stella, a presidente do seu fã-clube. Nesse momento, Rita entra e todos se sentam juntos para tomar café da manhã. Mais tarde, Stella explica tudo, revelando que ela é uma sensação universal com moderadores do Discord sedentos babando por todo o universo por ela. Mission pergunta qual que é o trabalho dela como presidente desse fã-clube, e Stella revela que é responsável pela publicação do boletim. Além disso, ela garante que a Exuberant se mantenha sob controle para não acabar machucando a Lala. Acontece que a própria Stella era uma dessas fãs da Exuberant e conseguiu passar pelo Asten. Mesmo tendo sido capturada e retirada do palco, os fãs da Lala a tornaram presidente por fazer algo tão ousado. Lala pergunta por que ela veio à Terra, e é quando ela revela que quer que Lala tenha um CD de ídolo. Mas no entanto, Lala recusa a oferta, afirmando que não deixará a Terra porque gosta daqui. Além disso, ela está noiva de Rito. Isso choca Stella profundamente. Quando ela se transforma em pedra, Lila revela que é algo natural para seu tipo se solidificar quando em choque. Como representante de mais de 500 bilhões de fãs por todo o universo, ela se transforma em Super Saiyan e começa a estrangular Rito para se livrar dele. No entanto, assim que Lala entra na sala, Stella volta ao normal e finge como se não estivesse tentando enganar Enrico. Quando Rito manda Lala vestir alguma roupa, Stella começa a engasgar ele novamente, mas para quando Lala retorna para perguntar quais roupas deve vestir. Depois que ela sai, Stella percebe que Lala ficará triste se Rito desaparecer, então decide assumir a responsabilidade. Ela o leva pela cidade, explicando que além de gerenciar o fã-clube, ela também gerencia celebridades famosas em todo o Uni. Ela queria que Lala fizesse parte dessa cadeia lançando seu CD, mas ela recusou só porque queria se casar com Rito. Perdendo o controle mais uma vez, ela começa a sufocar Rito e lhe diz para assumir a responsabilidade, lembrando-o do sonho que ele teve mais cedo nesta manhã. Sua viagem para a Terra custou-lhe muito dinheiro, então ela quer que Rito encontre outro modelo fofo ou tudo será um desperdício. Rito começa a apontar garotas fofas que vê na cidade, mas Stella não gosta de nenhuma delas. Então, Stella começa a sentir o cheiro de um potencial modelo e sai correndo, apenas para entrar no prédio de Haruna. Rito corre atrás dela e a impede, mas Stella fixa os olhos em Haruna e pretende levá-la em uma turnê pelo universo. Ela imagina todas as maneiras que pode usar Haruna, como comediante, tudo terminando com Haruna exibindo seus atributos. Após Haruna deixar seu apartamento, Stella fica invisível e evita Rito, tudo para poder laçá-la para fora da Terra. Felizmente, Rito a encontra a tempo e a empurra para fora do caminho, mas Haruna fica envergonhada e sai correndo. Stella faz outra tentativa de pegá-la, mas Rito a salva novamente. Quando Rito a salva pela terceira vez, ele acaba mergulhando de cara na seção VIP das pernas dela. Finalmente, Haruna se cansa e sai correndo depois de dar um tapa no rosto dele. Mais tarde naquela noite, Rito pede ajuda a Mikan e Lala, e Mikan decide tentar a coisa toda de celebridade por conta própria. Stella acredita que um show de irmão e irmã atrairia muita atenção, imaginando Rito se fazendo de idiota para entretenimento. Rindo às suas custas, Lolo decide tentar também, levando Stella a pensar em um show temático de casais, onde Rito mais uma vez prova porque é um idiota. Enquanto Stella compartilha animadamente seus planos para os shows, ela recebe uma ligação do escritório dizendo que precisam dela no programa. Acontece que ela estava envolvida em evasão fiscal e a Receita Federal descobriu suas artimanhas. Isso a transforma em pedra novamente, mas um de seus assistentes aperta um botão que a leva de volta ao planeta deles. Com isso, a crise finalmente é evitada, mas a casa deles agora tem um buraco enorme no teto.
Um dia, uma loira de aparência misteriosa chega à Terra e decide ficar porque acha o lugar pacífico. Enquanto isso, Zastun traz a Lala à mesada deste mês e aconselha-a a não gastar tudo de uma vez. Nesse momento, Miken chega com chá e todos desfrutam juntos. Quando Zastun menciona que não viu Rito por perto, Miken revela que ele está fora fazendo compras para ela. Mikan percebe que esqueceu de lhe dar a lista completa, então Lala decide ir atrás dele, já que ela também precisa fazer umas compras. No entanto, Zastin a impede de sair porque acha que ela vai gastar todo o dinheiro. Enquanto isso, Rito encontra Haruna fora da loja, que está aqui para comprar algumas coisas. Depois de alguma hesitação, Rito pergunta se ela gostaria de uma mãozinha, e Haruna deixa-o juntar-se a ela alegremente. Uma vez, lá fora, Haruna examina xícaras de chá, enquanto Rito está ocupado examinando suas xícaras. Depois que ela termina, Haruna revela que tem planos com as meninas e o convida para se juntar, mas Rito tem que recusar porque ainda tem mais compras a fazer. Enquanto isso, Zastin e Lala estão presos em uma versão desgastante de pedra, papel, tesoura para decidir quem terá o infortúnio de ir às compras com Rito, apenas para. Mikan sugere que eles vão juntos. Quando Rito está voltando para casa com tudo o que foi solicitado, ele vê uma loja de taiyaki e pega alguns lanches pelo caminho. No entanto, ele logo põe os olhos no verdadeiro lanche, a misteriosa gótica loira com olhos vermelho carmesim. Quando percebe que ela está olhando para ele, assume que ela está com fome e oferece-lhe um pouco de taiyaki. Após provar, ela comenta que a comida da terra é estranhamente diferente. Então, imediatamente vira-se para Rito e tenta apunhalá-lo. Ela revela que tem procurado por ele porque alguém pediu para remover sua face imunda deste planeta. Enquanto Rito corre por sua vida, a loira vai atrás dele e fica impressionada com as habilidades de esquiva de Rito. Eventualmente, ela encurrala Rito contra uma parede e pergunta por que ele está correndo em vez de revidar. Enquanto ela balança sua espada, Zastin aparece e bloqueia seu ataque. Ela pergunta de quem ele está fazendo cosplay, e Zastin se apresenta como guarda da princesa Lala. Como Astin está no caminho, a loira não tem escolha a não ser enfrentá-lo, levando os dois a cruzarem espadas. Nesse momento, Lala aparece na cena e Rito a atualiza sobre tudo. De repente, Mikado aparece também e revela que a loira é na verdade Yami, codinome Escuridão Dourada. Ela acrescenta ainda que a garota tem o poder de transformar qualquer parte de seu corpo em uma arma. E não é seguro se envolver com ela, porque ela é uma assassina de classe alta. Por essa razão, Mikado decide se mandar dali e diz para visitarem se precisarem de assistência médica. Enquanto isso, Yamli usa seus poderes de transformação para impressionar Zastin, que fica tão impressionado com suas travessuras que decide mergulhar de cabeça em um esgoto aberto. Yami então volta sua atenção para Rito, mas Lala a desafia para um duelo para vingar Zaston. No entanto, Yami está totalmente ciente de que Lala é uma princesa mimada que não tem experiência real de combate. Apesar de seus avisos, Lala não recua, e as duas começam a lutar no meio da cidade. Em meio à luta, Rito é lançado para dentro de uma sauna feminina, onde ele é pego. Chutado. Enquanto ele sai de lá, ele é atingido por Lala, que realmente poderia usar um pouco de treinamento de mira com seu canhão de chiclete. Enquanto Yami desvia dos gadgets dela, percebe que o diretor da escola está observando-a atentamente da rua. E dá-lhe uma boa surra por ser um pervertido. Enquanto ela está distraída, Lala usa mais uma de suas invenções para prendê-la, mas ela facilmente se liberta usando sua transformação. Ela pergunta a Lala por que ela está tão obstinada em proteger Heido, alegando que ele é um mestre do mal que está usando-a para conquistar Devolut. Quando Lala explica que Rito não é assim, ela se lembra dele gentilmente oferecendo seu lanche, mas não pode parar já que ela já aceitou a missão. Yam fala sobre sua lealdade ao trabalho, afirmando que uma princesa protegida nunca pode entender como é fora do palácio. No entanto, Lala explica que é exatamente por isso que veio à Terra, para poder experimentar coisas novas. Nesse momento, um OVNI chega e de lá sai um alienígena que se apresenta como Lacaspo, quem ordena Yamid a acabar rapidamente com Rido. Lacospo revela que foi ele quem contratou a assassina para que pudesse casar com Lala, mas Lala destrói seus sonhos ao afirmar que nunca se casará com alguém que parece um vegetal mutante. Lacospo começa a culpar Yami por essa confusão, mas ela percebe que as informações que recebeu sobre o rito estão incorretas. É sua regra básica que seu empregador deve fornecer informações precisas sobre o alvo, mas como ela foi enganada, não pode mais cumprir o pedido. Lacospo fica frustrado e invoca um sapo gigante Gama para derrotar todos eles. Ele então faz o sapo cuspir em Yami, fazendo algumas das suas roupas se deteriorarem. Lacospo revela que o muco de Gama derrete roupas, e Pet fica apavorado porque Gama é o predador natural de sua espécie. Yami tenta cortar o sapo com sua arma, mas não consegue, apenas para aterrissar de nádegas no rosto de Rito. Enquanto ela está distraída, Lacospo a ataca por trás, mas Lala pula e recebe o golpe por ela, ficando completamente nua. Quando Lacospo fica muito animado, Rito finalmente entra em cena e dá um soco nele, apenas para Gama jogá-lo para longe. Quando Gama está prestes a esmagar Rito, Lala recupera suas roupas e voa para lutar. Como?
ambas. Depois que eles se vão, Yami pergunta por que Lala a protegeu, apesar de serem inimigas. Então Lala explica que foi tudo culpa de Lacospo, e ela não pode perdoá-lo por ser cruel com uma fofura como ela. Esta é a primeira vez que alguém chamou Yami de fofa, o que a faz corar. Rito então pede para ela parar de atacá-lo, já que Lacospo se foi, sugerindo que volte para o espaço. No entanto, a natureza de seu trabalho a impede de deixar a Terra. Então ela deve ficar enquanto Rito estiver vivo. Alguns dias depois, um festival de esportes é realizado na escola, e Rito está de bom humor por causa disso. Acontece que o cara estava sonhando acordado sobre ganhar o evento esportivo, na esperança de que isso finalmente lhe garantisse aquele amasso com a Haruna. Logo depois, todos os alunos se reúnem no campo da escola e Saki aproveita essa oportunidade para afirmar seu status de beleza número 1 entre as garotas. Ela não só se gaba de sua beleza, mas também de sua inteligência e de seu talento para dançar. Não apenas isso, mas ela também desafia Lala para outra competição, confiante de que não perderá para ela, enquanto todos os olhares estão sobre as duas. O único foco de Rito é fazer Haruna gostar dele. Depois disso, o diretor força os alunos a uma rotina de aquecimento projetada apenas para fazer as meninas adotarem poses que fariam um instrutor de yoga corar. Mais tarde, o primeiro evento do festival esportivo, a corrida de caça ao tesouro dos meninos, começa, e o capitão do time de basquete, Motomitsu, está confiante de que estabelecerá um novo recorde mundial. Rene também está participando da corrida para derrotar Rito, e finalmente provar sua masculinidade a Lala. Supondo que seja uma maratona de 100 metros, Rene corre e rapidamente pega um cartão que diz que ele terá que encontrar uma espada lendária de algum lugar do mundo. Depois de sair da escola em busca, Motomitsu tira uma carta que diz que ele tem que encontrar o coração de um verdadeiro amante. O homem imediatamente se aproxima de Lala e pede para ela lhe dar um pouco de seu amor, mas Lala o recusa, dizendo que o hálito dele cheira a aterro sanitário. Depois disso, Rito tira uma carta da caixa e fica irritado ao descobrir que ele tem que encontrar algumas calcinhas recém-retiradas de uma garota. Quando ele começa a entrar em pânico, Lala lança uma de suas invenções em sua direção para ajudá-lo a encontrar o que estiver procurando. Isso empurra Rito para as arquibancadas das meninas, onde ele convenientemente colide com Haruna, agarrando sua calcinha fio dental no processo. Após o tapa de Haruna lançá-lo para fora da escola, a caça ao tesouro começa oficialmente. Enquanto isso, Saki desafia Lala para uma disputa em um percurso de obstáculos estranhamente construído, que mostra às meninas seus maiores medos. Yua enfrenta o obstáculo da desaprovação dos pais, mas consegue superá-lo. Haruna enfrenta o obstáculo de ser mãe solteira, mas foge disso. Saki, por outro lado, enfrenta o obstáculo de se apaixonar por um criminoso e ter que esperar 20 anos até que sua sentença termine. No entanto, ela falha em superar o obstáculo e é eliminada da corrida. Por fim, Lala enfrenta o obstáculo de ter que pagar a dívida do marido com seu corpo, mas assume o controle e termina a corrida. O próximo evento é o revezamento misto, e Saki está confiante de que pode vencer Lala neste. No entanto, seus sonhos são destruídos quando ela descobre que Lala nem mesmo está participando. Rito, por outro lado, está trabalhando junto com Haruna, e espera formar uma conexão com ela através do trabalho em equipe. Quando a corrida começa, Yua assume a liderança, apenas para perceber que sua próxima corredora está ausente. Acontece que seu parceiro deveria ser Ren, que ainda está procurando pela espada lendária para a caça ao tesouro. Toda a esperança parece perdida, até que Ren aparece parecendo um Eldian poderoso. Pega o bastão de Yua. Em seguida, ele sai correndo com a espada na mão e ultrapassa todos os outros corredores. Eventualmente, ele perde o equilíbrio e deixa cair a espada, que é tão poderosa que divide toda a escola em duas. Quando Rito está prestes a cair na fenda, Haruna aparece para oferecer uma mão, mas ele acaba agarrando seu peito, resultando em mais um tapa. A corrida inteira é cancelada devido à destruição e o evento é adiado até o próximo esporte, a cavalaria. Enquanto Rito se afunda em sua miséria de contratempo após contratempo, ele descobre que um membro da equipe de Haruna está ferido, o que lhe deixa uma vaga para se juntar à equipe dela. Acontece que o esporte é uma cavalaria mista, onde alguns membros têm que ser os cavalos, enquanto outros atuam como cavaleiros. Para adicionar outra reviravolta, Saiki fez com que seus pais construíssem uma piscina gigante no meio da escola. Então, todos têm que estar de maiô para o fanservice. Quando a batalha começa, ambas as equipes marcham uma em direção à outra, até que Saeki aciona drones que destroem os maiôs, deixando as garotas. Ela planeja desconcertar todos expondo seus corpos, mas Lala tem P.E.K.K.A ao seu lado, que recria seu traje de banho. Ao ver isso, Saki aumenta a intensidade dos drones, o que causa caos, derrubando Haruna. Enquanto Rito a carrega para fora da piscina, Seki cai na própria armadilha, permitindo que Lala vença o evento. No entanto, Seki revela sua carta na manga, Big Ball, para destruir toda a escola. Enquanto isso, Haruna acorda na enfermaria e descobre que Rito a carregou até aqui. Rito então pede desculpas por todos os contratempos ao longo do dia, mas Haruna diz para ele não se preocupar, como se ela também gostasse que apalpassem seus seios. Nesse momento, a grande bola lança Rito em cima de Haruna, mas desta vez ele consegue evitar outro acidente. Ao se virar, ele vê Lala sentada no topo da bola, feliz por ter vencido todo o evento. Em outro lugar no espaço, algumas naves espaciais se aproximam de um planeta e enviam mísseis para explodir sua superfície.
Em seguida, uma única nave espacial pousa na superfície e os gigantes vermelhos ficam chocados com a ousadia deste homem. Ele se apresenta como Lucian de Deviluk, o governante supremo do universo. Expandindo seu poder, ele extermina toda a tribo Camururingo junto com seu planeta. Em uma rocha, na Terra, Rito está na aula pensando em sua vida cotidiana quando Haruna acidentalmente esbarra nele. Ao se levantar para se desculpar, os dois ficam se encarando de forma constrangedora até que o resto das garotas os rodeia. Em seguida, Delilah entra com outra invenção que faz suas roupas desaparecerem. No dia seguinte, Rito acorda com os melões da Lala olhando fixamente para ele e fica nervoso como de costume. Mais tarde, eles se juntam a Mekin e Zastin para o café da manhã. E Rito pergunta a Zastin por que ele está aqui de novo. Após o café da manhã, Zastin explica que enquanto tomava café quente em sua nave, recebeu uma mensagem urgente do rei de Davilius. O rei perguntou sobre a Terra e Lala, e Zastin respondeu que as coisas estavam bastante pacíficas lá embaixo. Lucien mencionou que sua conquista do planeta Camerengo terminou mais cedo do que ele esperava. Então ele queria visitar a Terra no seu tempo livre. Lucian ainda não viu que tipo de cara Rito é, então ele quer ter certeza de que Rito é um bom par para sua filha. Lucian ordenou a Zastin para não contar a ninguém sobre sua chegada, mas o homem decidiu contar a Rito de qualquer forma, sabendo como ele é um desastre ambulante. Zastin lhe diz que Lucian é o governante supremo do universo, e que o único propósito de sua visita é testar seu futuro genro. Isso é por isso que Rito deve estar sempre em alerta e evitar meter o nariz em assuntos que não lhe dizem respeito. A caminho da escola, ele pede a Lala para não ficar tão próxima dele, mas Lala se recusa a ouvir, como todas as mulheres. Rito começa a se perguntar que tipo de homem Lucian é, preocupado que ele possa se assemelhar a um rei demônio. No entanto, como Lala parece uma garota normal da Califórnia, Reto acredita que o pai dela também deve parecer um sedutor de Ohio. Independentemente da aparência do homem, ele vai ser um verdadeiro incômodo para Reto, já que conquista planetas em seu tempo livre. Rino planeja impressioná-lo sendo sincero e mostrando seus verdadeiros sentimentos, mas então percebe que seus verdadeiros sentimentos estão com Haruna. Nesse momento, eles encontram Haruna no caminho e Rito começa a corar ao ver como ela está fofa. Mais tarde na aula, Rito sonha acordado sobre como sua vida mudou desde que essa garota alienígena peituda apareceu na sua banheira. Apesar do caos, Rito ainda aprecia esses momentos e promete viver sua vida de acordo com seus princípios. Depois da aula, Saki aparece com suas amigas para levar Rito como punição pelas ações de Lala. Yua se interpõe para manter a paz, mas Saki a amarra usando a técnica secreta de amarração de sua família. Rito tenta libertá-la, mas a corda fica ainda mais apertada. No entanto, Saki deixa ele escapar hoje para que possa descobrir como libertar Yua por conta própria. Depois Rito faz o melhor que pode para desamarrar a corda, mas acaba apenas proporcionando um bem merecido fanservice. Quando ele falha, Law puxa suas tesouras auto-inventadas, mas elas acabam rasgando as roupas de Yua também. Rito rapidamente a abraça para cobrir o acidente, até que Haruna dá a ela uma jaqueta. Rito finalmente suspira aliviado, sem saber que alguém o está observando à distância. Mais tarde, ele é empurrado das escadas por alguém e cai de cara em um território desconhecido de uma garota. Ele rapidamente pede desculpas, mas a garota é Ren feminina que quer que ele faça mais. Olhando para trás, ele vê Yami parada na escada, que o avisa para não baixar a guarda porque ela ainda está atrás dele. Ele pergunta por que ela está ali, e Yami responde que é fácil cometer assassinato em escolas, pelo menos na América. Quando Rito menciona que a calcinha dela está aparecendo, ela transforma o cabelo em um punho e o derruba. Depois que ela vai embora, Ren verifica como Rito está, sem saber que alguém está observando-os do corredor. Mais tarde, Rito ajuda Haruna a levar o lixo, e no caminho, os dois falam sobre todas as coisas loucas que aconteceram desde que Lala apareceu. Rito menciona que ela causou muitos problemas para todos, mas Haruna acredita que a escola se tornou mais divertida desde que Lala se juntou. Aproveitando o momento, Rito decide dizer a Haruna que sempre gostou dela, apenas para ser interrompido por um anúncio da escola pedindo que ele visite Mikado imediatamente. Rito vai até o telhado onde Mikado o apresenta a loira que esteve observando-o o dia todo. Ele pergunta quem ela é, mas Mikado sai desejando-lhe boa sorte. Depois que ela sai, a loira começa a brincar com Rito e mostra a ele todas as fotos que tirou dele ao longo do dia. Ela diz que também está interessada nele e tenta fazê-lo beijá-la. Tudo de repente ela é nocauteada e um cara punk anão com aparência de Goku aparece logo atrás dela, explicando que Rito falhou no teste. Quando Rito não entende a matemática Man, o cara percebe que ele é de fato tão burro quanto parece. Ele revela sua cauda para fazê-lo entender, mas Rito assume que ele é o irmão mais novo de Lala. O homem não consegue lidar com a própria estupidez e finalmente revela que é Lucian, o pai de Lala e o rei de Deviluk. A imagem assustadora que Rito tinha em sua mente se desfaz, mas Lucien permanece firme, revelando que está extremamente decepcionado com ele. Quando Rito explica que a loira se forçou sobre ele, Lucian não entende por que Lala se apaixonou por um idiota como ele. Lucian pergunta qual é a única coisa que ele pode fazer por Lala.
mas Rito fica confuso e não consegue responder. Quando lhe perguntam se ele ama Lala, a mente de Rito se direciona para Haruna, fazendo Lucian perceber que ele não quer sua filha. Furioso, ele o agarra pela gola e decide acabar com ele junto com todo o planeta. No entanto, ao perceber que todos os seus amigos e família morrerão com ele, Heido faz o possível para resistir. Eventualmente, Lala aparece e impede seu pai de apagar o planeta inteiro da existência. Ela se aproxima de Lucian e pergunta por que ele está machucando Heido, e o homem afirma que é porque ele não é adequado para ela. No entanto, Lala diz que é uma decisão dela, e ela já decidiu que Heido é a pessoa mais especial para ela. Após declarar seu amor, Lucien fica comovido e dá a Reito um tempo até o encontro deles para criar coragem. Se ele não se tornar mais corajoso, Lucien destruirá todo o planeta e levará Lala contra sua vontade. Aquela noite, Mikan explica tudo a Zastin, acrescentando que Reito se trancou em seu quarto desde então. O destino de todo o planeta é muito para lidar, então Zastin sugere deixá-lo em paz por enquanto. Mas Lala está extremamente preocupada com o bem-estar dele. Depois de pensar bem, Reito finalmente sai de seu quarto e promete a Lala que se tornará a melhor versão de si mesmo para ela. Ele acredita que será capaz de resolver o conflito em seu coração se tentar, e quando chegar a hora, finalmente poderá aceitar Lola como sua esposa. Isso é tudo para este vídeo. Deixe um like e comente qual anime você quer que abordemos a seguir. Se você quiser mais resumos como este, assista a este vídeo aqui.